O título que eu recebi para essa mensagem que foi me passado é Jovem, alegra-te na tua mocidade. Nós lemos no encanto um versículo inteiro. Eu nunca fiz isso, mas eu vou pregar hoje de trás para frente. A última parte do versículo é o que eu quero falar nessa noite. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Eu quero começar nessa noite falando de uma coisa que muitos de nós não gostam de falar, que muitos de nós que pregamos a palavra evitamos falar. Eu quero falar da realidade do juízo de Deus. Nós não podemos fugir dessa realidade, porque o próprio Salomão, em Eclesiastes, falou, além da palavra vaidade, a palavra juízo é uma das mais repetidas. Eclesiastes 3,17, o juízo de Deus, ele abrangerá os justos e os ímpios. Todos precisarão um dia comparecer diante de Deus. Eclesiastes 8,11, Salomão disse que o juízo de Deus ele não acontece logo, rapidamente, em cima da hora. É por isso que as pessoas pecam, porque Deus é longânimo. A palavra é longa e o significado também significa alguém que tem um ânimo longo, paciente. Aliás, o profeta Naum, no capítulo 1, disse que Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem. Então no versículo 11, capítulo 8, versículo 11, o juízo de Deus demora a chegar, mas ele chega um dia, e essa demora é o tempo suficiente para alguém se arrepender. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não teve tempo, porque aí seria tirar uma culpa que é sua e jogar em Deus. Deus, tu és o culpado, porque não me deu tempo suficiente. Ninguém poderá fazer isso, até porque em Romanos 1 a Bíblia diz que diante de Deus o homem é inexcusável, não tem desculpa. Ele teve tempo suficiente, Deus tem dado, na sua paciência e longanimidade, tempo suficiente para as pessoas se arrependerem. Eclesiastes 11:9, que é o texto que nós lemos, acabamos de ler, que nós também seremos levados ao juízo de Deus, de acordo com o comportamento que executamos, que vivemos aqui nessa terra. E por fim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, o último versículo, ele finaliza dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Salomão falou de juízo no começo, no meio e no fim do livro. Capítulo 3, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 12, é ele falando de capa a capa do livro de Eclesiastes. Salomão fala juízo, 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 juízo. Nós não podemos fugir da realidade do juízo de Deus. Nós vivemos hoje uma geração em que muitas pessoas, influenciadores digitais, artistas, querem acreditar e vender um Deus bonitinho, um Deus bonzinho. Deus não é bonzinho, Deus é bom. Ele não é bonzinho, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E é por isso que a nossa mensagem é dura. Temos que falar do lado de Deus em todos os sentidos, em toda a sua natureza. Nós não podemos pegar o lado de Deus que nos agrada e deixar o lado que nos dá medo, deixar para o lado. Não, Deus, o seu evangelho deve ser pregado na sua totalidade, quer as pessoas queiram, quer não. O juízo de Deus virá aí. Precisamos falar de juízo. Por que precisamos falar do juízo de Deus? Porque Noé pregou sobre o juízo. 2 de Pedro capítulo 2, ele é chamado de o pregoeiro da justiça. Ele pregou ao mundo dizendo: se vocês não se arrependerem, o dilúvio cairá sobre a terra. Porque precisamos falar de juízo? Porque Arão, o irmão de Moisés, no capítulo 7 de Êxodo, falou de juízo a Faraó. Olha, se tu não deixar esse povo adorar a Deus e celebrar a Páscoa, vai vir 10 pragas aí na tua casa, o teu filho vai morrer. Ele não deu ouvido e o juízo veio, mas Arão não escondeu a verdade dura, que o juízo vinha. Por que precisamos falar de juízo? Porque todos os profetas falaram, queridos. De Isaías a Malaquias, todos os profetas falaram de juízo. E é curioso, pastor, que a mensagem dos profetas é muito dura. Dificilmente você encontrará uma mensagem mais doce. A mensagem deles era dura. Eles falando de juízo o tempo todo. Por que precisamos falar de juízo? Porque João Batista, o último dos profetas, falou de juízo. Mateus capítulo 3, ele disse: olha, o machado está posto à raiz das árvores. Se não se arrepender, vai ser cortado e lançado no fogo. Juízo.
Por que precisamos falar de juízo? Porque Jesus falou de juízo. A mensagem de Jesus era mais dura ainda do que a de João Batista. Ele disse, Marcos 16:15, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê é juízo, está condenado. Não podemos, não devemos deixar de falar do juízo de Deus, porque seríamos omissos e queremos apresentar só uma face de Deus. Deus tem que ser pregado na sua totalidade. Ele é amor, Ele é paz, mas Ele é santidade e justiça. Às vezes a gente só acha bonito o amor de Deus, mas não é. Deus é lindo por inteiro. Irmãos, até quando Deus é justo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Até quando Deus é santo, Ele é lindo. Nós não podemos achar que o amor de Deus é a única característica bonita em Deus. Sabe por quê? O salmista disse assim, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele está dizendo o quê? A santidade de Deus é bela, a santidade de Deus é linda, a sua separação do pecado é lindo, é maravilhoso. Então nós não podemos deixar de falar no juízo. Aí Salomão está dizendo o seguinte, vocês têm que agir com juízo, pensando no juízo. Dois significados diferentes para a mesma palavra. O que quer dizer agir com juízo? É usar a cabeça para pensar. Normalmente, quando alguém faz alguma coisa errada, outra pessoa diz, essa pessoa é desajuizada, a pessoa é maluca. Nós temos que agir com juízo, ou seja, com inteligência, fazendo boas escolhas, porém, pensando no juízo, com J maiúsculo, que é o juízo de Deus. Aí, uma coisa que é interessante, novamente de trás para frente, agora eu quero abordar a parte B do versículo 9 que lemos. Diz assim, o conselho de Salomão, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Se a gente lê, por isso que eu falo que o livro de Eclesiastes não é muito fácil de se entender, porque parece, pastor Paulo Henrique, que Salomão está mandando o pessoal fazer coisa errada. Faz tudo o que está dando na teia aí. O que Salomão diz assim? Anda pelos caminhos do teu coração. É como se ele estivesse dizendo, faz tudo que tu quer, faz tudo que der na telha, tudo que passar na cabeça, faz tudo. Parece que é isso que Salomão está dizendo, só que tem uma figura de linguagem. Os irmãos que estão na escola aprendem sobre a gramática e tem uma figura de linguagem chamada ironia. Ironia é uma coisa que tem na Bíblia, uma figura de linguagem que você usa para dizer um sentido completamente diferente daquilo que você pronuncia. Por exemplo, na Bíblia, Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, e eles clamando, e Elias lá diante dele, Elias disse assim, clamai, mas ele é um Deus, ele deve estar viajando, deve estar resolvendo seus negócios. É claro que Elias não acreditava que Baal era Deus, coisa nenhuma. É claro que Elias não estava acreditando que Baal estava viajando. Ele queria caçoar na cara deles. Ele estava numa ironia, ele queria tirar onda com eles, zoar com a cara deles. Quando eu era criança, por exemplo, quando eu pedia para fazer alguma coisa, minha mãe não deixava, que era uma coisa errada. Ou eu posso ir ali, ela dizia, vai, quando tu chegar eu te dou um doce. Claro que ela não queria me dar doce, coisa nenhuma. Ela está dizendo o seguinte, se você for, você vai apanhar quando chegar em casa. É isso que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, você quer andar segundo a vista do teu coração? Você quer fazer tudo que está dando na tua telha? Vai, ninguém está te prendendo. Porém, um dia a fatura vai chegar. Um dia o juízo de Deus chega. Ele está sendo irônico. E aqui Salomão, ele fala com uma geração, várias gerações de pessoas. Geração de pessoas que querem andar de acordo com o que pensam, que querem andar, estabelecer como verdade aquilo que a sua cabeça determina. No mês de fevereiro estivemos aqui falando sobre relativismo moral, falando sobre subjetivismo, que é uma corrente filosófica que prega que quem determina suas próprias verdades sou eu mesmo. Salomão está falando com esse povo aqui, que determina suas próprias verdades. É a geração do pode tudo, é a geração do tá liberado, é a geração de porta para o céu aberta, carpinteiros que fazem portas abertas demais, onde nada mais é pecado. Salomão fala com essa geração do pode tudo. Salomão fala com a geração
que quer tirar pecados da Bíblia. Frequentemente nós vemos artistas, jogadores de futebol, influenciadores digitais querendo tirar da Bíblia aquilo que ela diz que é pecado, querendo atualizar a Bíblia. Pecado vai ser pecado, querido, e a Bíblia não pode ser modificada para se adequar à conduta de ninguém. Pecado sempre vai ser pecado. Nós não podemos tirar pecado que tem aqui. Se aqui diz que é pecado, é porque é. Nós não podemos nem tirar pecados daqui e nem acrescentar, porque seria arrogância demais da nossa parte. Salomão fala com uma terceira geração. Salomão fala com a geração que não tem limites, a geração que quer andar de acordo com o que o coração pede. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, Jeremias o profeta diz que o coração é a coisa mais enganosa que existe, que nem podemos confiar nele, porque até as nossas próprias certezas em nós mesmos, elas são falsas. E Salomão fala com essa geração de pessoas que determina todas as coisas pelo coração, pela intuição, pela emoção, e não usa os princípios básicos da palavra de Deus. Salomão fala com aquela geração que o que o coração deseja, essa pessoa faz. Não tem freios, não tem limites, não tem nada que impeça de fazer alguma coisa. É aquela geração que pensou, fez, desejou, fez e não se importa com nada, não se importa com o futuro. É com essa geração que Salomão fala: anda pelos caminhos do teu coração. Quer andar, quer fazer o que tu quer na tua vida, pode. Deus não prende ninguém, Deus não empurra ninguém para o céu, querido. Deus, ele apenas abre a porta e dá todas as possibilidades para alguém ir até ele, mas ele não empurra ninguém. Assim como o diabo também não empurra o pecado para tua boca. O diabo apenas ele oferece, como se fosse uma colher assim, fazendo aviãozinho na boca, né? Só abre se quiser, o diabo não abre a tua boca, é você que abre. Tem um texto na Bíblia que diz assim: não deis lugar ao diabo. Isso quer dizer que o lugar ao diabo, ele não é tomado, ele é dado. É você que cede lugar a ele. E é por isso que precisamos ter essa ideia de que o que o coração deseja nem sempre é aquilo que Deus quer, porque o coração é enganoso. O coração é uma figura de linguagem para dizer a nossa existência total, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Novamente de trás para frente: anda pela vista dos teus olhos. A Bíblia está falando com uma geração que valoriza mais a aparência do que a essência. A Bíblia fala de uma geração que vai para o Instagram e posta uma foto com um sorriso bonito, mas o coração por dentro está ferido. A Salomão está falando com uma geração que posta, o casal posta uma foto bonita no Instagram com a legenda de declaração de amor, mas dentro de casa não estão bem, mas parecem estar bem. É o que Salomão está fazendo, está dizendo: anda pela vista dos teus olhos. Olha como ele está sendo irônico. É a geração que gosta da aparência das redes sociais. As redes sociais que parecem ser um mundo perfeito. Todo mundo posta foto sorrindo com legenda bonita de otimismo, mas o coração está ferido, está magoado. Por dentro as coisas não estão bem, mas para as pessoas está tudo bem. Para quem olha parece que está tudo bem. Anda pela vista dos teus olhos. Salomão está falando com as pessoas, com os jovens que estão iludidos pela aparência do pecado. Os olhos cobiçam o pecado, porque, irmãos, convenhamos, o pecado não é uma coisa feia. O pecado não se apresenta como uma coisa feia. Se fosse uma coisa feia, Adão e Eva não teriam comido do fruto proibido. Aquele fruto não era uma fruta podre, devia ser deliciosa, bonita, atraente. Tanto é que eles cobiçaram. Salomão fala com a geração que cai na concupiscência dos olhos, que o apóstolo João falou. São jovens que, a geração que olha para o pecado, acha bonito e vai lá comer. E o pecado, como eu disse, não se vende, não se apresenta como um anzol. Ele se apresenta como uma comida que você pode comer e ficar tudo bem. É como se o pecado chegasse diante de você e dissesse assim: dentro de ti tem um vazio muito grande, me consome que eu te preencho. O pecado chega para a geração hoje e diz assim: você está preso aí, me consome que eu te dou liberdade. Red Bull te dá asas. O pecado chega para perto de nós e diz assim:
Ei, você está triste aí? Me consome que eu te dou alegria. Só que acontece que ele promete uma coisa e devolve outra. O pecado promete liberdade e devolve prisão. Promete alegria, devolve tristeza. Promete satisfação e devolve vício. Mas ele é atraente, ninguém percebe que dentro dele tem um veneno que é mortal, porque o seu salário é a morte. Agora, de trás para frente, vamos para a primeira parte do versículo, que é a parte do texto oficial, do tema dessa mensagem. A palavra começa dizendo: alegra-te, jovem, especificamente jovem, nos dias da tua mocidade. O que é alegria? Alegria podemos dizer que é contentamento, que é satisfação. Podemos até dizer que a alegria é diversão também. Só que a alegria de Cristo não é apenas uma emoção. O sorriso às vezes é uma emoção. Você ouve uma coisa engraçada e as emoções entram em ação, então você sorri. Só que a alegria de Jesus não é apenas uma emoção, porque emoção passa. Você não vive o tempo todo chorando, nem o tempo todo rindo, porque emoções são passageiras. Alegria é um sentimento de estar pertencendo e ligado com Jesus Cristo. E é esse o conselho de Salomão: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Algumas coisas podemos falar sobre alegria. A segunda coisa é que a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 está lá escrito que aqueles que têm o fruto do Espírito são alegres. E são alegres por uma série de motivos. O que mais podemos falar sobre a alegria é que a alegria ela é causada. Ela nunca é a causa, ela é causada, ela é o efeito. Qual é a causa da sua alegria? Quando alguém conta uma piada e você ri, a causa foi a piada, o efeito foi a alegria. Então a alegria sempre é um efeito, nunca a causa de nada. Agora, considerando isso, a sua alegria não deve ser causada pelo pecado, porque sabemos, o pecado também dá alegria. O diabo também oferece alegria, ele é tentador e sabe mexer com as emoções da pessoa. Só que considerando que a alegria é causada e que ela pode ser causada pelo pecado e que é sedutora por causa disso, envolve-se aí um grande perigo, porque o pecado ele te oferece uma alegria, te devolvendo uma tristeza depois. É só um paliativo, é uma alegria que é só naquela hora. E nós vivemos num tempo, é um tempo em que a palavra hedonismo, talvez desconhecida para muitos, mas real para muitas pessoas, é a palavra que está em alta, é o sentimento que está em alta. Hedonismo é aquele sentimento, é aquela ideia de que o certo e o errado é caracterizado pela alegria, pelo prazer. Aí tem uma frase que vem do Quinto dos Infernos que diz assim: nada errado se te faz feliz. Parece que é muito bonita essa frase, né? Vem do Quinto dos Infernos mesmo. Porque se nada é errado o que me faz feliz, então eu posso fazer o que der na telha. E não é assim. A alegria do pecado não pode ser o motivo maior da minha satisfação. O pecado não pode ser a alegria que sustenta a minha vida. E há muitas pessoas buscando alegria no pecado. Aí vão para a bebida, aí vão para as festas, aí vão ficar com uma e outra, com várias mulheres, com vários rapazes, e acham que isso é alegria de verdade. Não é. É apenas uma sensação produzida pelo pecado que gera vício. Todo entorpecente gera vício. O pecado é um entorpecente que dá prazer no momento, mas te prende para nunca mais você sair, se não for misericórdia de Deus. A causa da sua alegria, amigo que me escuta nessa noite, não deve ser o pecado. A sua alegria não pode ser causada pelo pecado, porque é uma alegria que te levará à tristeza eterna. Agora eu vou falar uma coisa, talvez os irmãos se espantem. A alegria não pode ser causada pelo pecado, mas o motivo principal da sua alegria também não pode ser causada por milagres, bênçãos e milagres espetaculares. Vou repetir: a causa maior da sua alegria não pode ser pecado, não podem ser os milagres que Deus faz na sua vida. A causa maior da sua alegria não pode ser alguma bênção que você recebeu. Não estou dizendo que você não pode se alegrar, estou dizendo que isso não pode se constituir o motivo maior da tua alegria. Se eu não receber isso aqui de Deus, então minha vida acabou. Não é assim. A causa maior de nossa alegria não está presa a milagres e bênção. Lucas
Lucas capítulo 10, na missão dos 70, quando eles voltaram felizes: Senhor, nós curamos, nós repreendemos demônios, até morto ressuscitou. Aí Jesus, como que querendo cortar o barato dele, diz: ei, não se alegre por isso não, isso aí é fichinha. Se alegrem antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O nosso nome está escrito no livro da vida, e a sua alegria não pode ser causada por milagre. Por que não pode ser? O motivo maior de sua alegria não pode ser milagre, porque o milagre pode falhar, pode não vir, a bênção pode não acontecer, porque Deus não é obrigado a abençoar todo mundo, Ele abençoa quem Ele quer, na sua soberania, e bendito seja o seu nome. Então não estabeleça como motivo principal de sua alegria algum milagre da parte de Deus, porque eles podem não vir, eles podem demorar para você. E qual é o motivo principal da sua alegria? Está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 17, versículo 18, a palavra diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no curral não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O motivo da sua alegria está tão somente em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, aquele que nos deu a salvação, aquele que tirou o teu nome do inferno e escreveu no livro da vida. Sabe o que o profeta está dizendo aqui, pastor Henrique? Ele está dizendo: eu não dependo de figueira brotando para ser feliz, eu não dependo de fruto da vide para ser feliz, eu não dependo de oliveira para ser feliz, eu não dependo de campo produzindo para ser feliz, eu não dependo de ovelha, eu não dependo de vaga para ser feliz, eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor. Ele é a minha alegria. Vaca pode não botar leite, a oliveira pode até não produzir a oliva, mas Deus está o tempo todo contigo. Ele não falha, Ele nunca falhará. É por isso que Ele é a nossa alegria. É por isso que eu digo: não estabeleçam como motivo principal da sua vida aquilo que Deus pode fazer por você, mas antes estabeleça aquilo que Ele é. Nem tudo Ele vai fazer por você, mas Ele nunca deixará de ser Deus. A bênção não vem, mas Ele é. O milagre pode não vir, mas Ele é. O milagre pode não acontecer, Ele é. Eu sou pela eternidade. É por isso que a sua alegria deve estar no Deus de Israel. E por que não dizer o Deus da igreja? E por que não dizer o meu Deus pessoal, o seu Deus pessoal? Ele é o motivo maior de sua alegria. Há um Deus no céu, e quando Ele pega o seu nome que estava no escrito de dívida e risca de lá e assina no livro da vida, aí você tem motivo de sobra para se alegrar, porque você está entendendo: o meu Deus cancelou o meu débito, o meu Deus tirou aquilo que me trazia tristeza, aquilo que me condenava, e me encheu de óleo de alegria na sua presença. E bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Esse é o motivo maior da nossa alegria. Irmãos, isso explica por que quando nós estamos numa situação ruim, ainda assim nós temos motivos para cantar. Isso explica por que quando faltam as coisas em casa, a gente ainda tem motivo para cantar. Oh, porque Jesus me ama. Nós temos motivos para cantar, mesmo que as coisas não dão motivo. O dinheiro pode não dar motivo porque o salário pode atrasar, a roupa pode não dar motivo porque pode rasgar, mas Deus não falha. Deus não falha. Deus é eterno, poderoso, soberano, protetor, aquele que é a causa maior da tua e da minha felicidade. A esse Deus nós rendemos a nossa honra, a esse Deus nós rendemos a nossa glória para sempre e eternamente. Deus é o motivo maior de nossa alegria. Mateus capítulo 2, versículo 10. Os magos estavam à procura de Jesus, e quando eles estavam, eles viram no céu uma estrela, um sinal que lhes trouxe grande alegria, porque encontraram o Messias. Ah, meus irmãos, quando os pastores estavam lá no campo pastoreando, aí se apresentou para ele nas alturas um coral celestial dizendo: eis que vos trago novas de grande alegria,
alegria, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. São novas de alegria que o Senhor tem para você. Jesus nasceu, o diabo não quer ouvir isso, mas Jesus nasceu, ele nasceu, a profecia se cumpriu e a ele a glória para sempre. Os magos se alegraram, os anjos se alegraram, os pastores se alegraram. E se você nessa noite quiser entregar a sua vida para Jesus, diz a Bíblia que quem vai fazer festa são os anjos lá do céu. São eles que vão festejar pela tua decisão. Por que precisamos nos alegrar no Senhor? Primeiro, porque é uma ordem. O texto diz assim: alegra-te. É ordem, não é opção. Deus está dizendo, você precisa se alegrar. Irmãos, em Israel tinham várias festas, e essas festas duravam vários dias. E durante um ano, só para vocês terem ideia, o povo passava 67 dias só fazendo festa. Não era um dia atrás do outro não, mas em dias divididos, 67 dias só fazendo festa. O que Deus estava dizendo? Eu não quero ver vocês tristes não. Pode festejar, pode fazer festa, porque o Senhor agiu em seu favor, porque o Senhor deu a lei, tirou do Egito. Pode fazer festa. E será que a igreja não tem motivos para se alegrar também? Os judeus tinham 67 dias para isso. Você tem 24 horas, 12 meses. Você tem 12 meses para se alegrar, todo dia, toda hora, porque a alegria do Senhor está sempre presente diante de nós. É uma ordem. Alegra-te. Filipenses 4, versículo 4, Paulo diz assim: regozijai-vos no Senhor. Aí interessante, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, te alegra. Eu vou repetir de novo: te alegra em Deus. É ordem. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. E por quê? Neemias capítulo 8, versículo 10: não fiquem aí chorando, não chorem, porque o Senhor Deus preparou esse dia, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você veio nessa noite fraco, a mensagem de Deus para você é essa: se alegre que eu te fortaleço. Eu não sei como foi que você veio aqui nessa noite, talvez triste. A ordem de Deus é não te entristeça, te alegre. Você pode até ter motivo para te entristecer, mas maiores são os motivos para se alegrar. Por que nós devemos se alegrar? Porque a profecia se cumpriu e Jesus nasceu de uma virgem. Por que nós nos alegramos? Porque Jesus nasceu, porque ele pregou. Porque nos alegramos? Porque ele foi para a cruz. O diabo não queria para ele ir para a cruz, mas ele foi para a cruz. Aleluia. Por que temos que nos alegrar? Porque ele morreu e deu um brado: está consumado, a conta está paga, eles estão salvos, eles agora têm o seu nome perdoado. Porque nós temos que nos alegrar? Porque ao terceiro dia lá estava Marta, e quando ela chega lá, o que você faz? Procurando aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu me alegro porque ele ressuscitou dos mortos. Eu me alegro porque ele derrotou a morte, ele derrotou o diabo, ele derrotou o pecado, ele venceu o mundo. Agora se preparem para dar glória a Deus. Sabe por que nós temos que nos alegrar mais? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor descerá do céu, e com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e estaremos para sempre com o Senhor. Pode glorificar, porque o Senhor virá, ele não tardará. João 14: se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vocês mesmos. Ele está dizendo: eu estou convosco todo dia, todo dia, todo dia, até a consumação dos séculos. Então você tem motivo para dar glória, você tem motivo para se alegrar, porque ele veio, ele morreu, ressuscitou e voltará. Agora imagine qual será a sua alegria, com o seu pezinho em ruas de ouro, cantando, glorificando a magnificidade de Deus, exaltando a sua santidade. Como não será a sua alegria naquele dia? Salmo 16, 11: na presença do Senhor há fartura de alegrias, no plural, fartura de alegrias. Isso quer dizer que só o fato de estar na presença do Senhor já é para deixar você alegre. Deus está aí? Deus está aí?
Deus está aí? Deus está aí? Então se alegre. Só o fato de estar na presença do Senhor já é para estar alegre. O que é estar na presença do Senhor? É se apresentar a Ele. E como é que a gente se apresenta a Ele? Apresentai-vos a Ele com cântico. Então pode glorificar o Senhor, e você está na presença dEle, e na presença dEle a gente se apresenta com cânticos. Na presença do Senhor, a fartura de alegrias. Porque mais nós temos que encontrar alegria na presença do Senhor, porque nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus veio, pagou a nossa dívida, riscou o nosso nome que nos acusava, nos deu dignidade. Deus te deu dignidade. Repita comigo: dignidade. Por quê? Porque você é filho de Deus. Esse é o título mais lindo que um ser humano pode receber. O nome mais bonito que existe é Jesus Cristo. E o título mais lindo entre os seres humanos é Filho de Deus. Filho de Deus. Você é filho de Deus. Isso é dignidade. Jesus te deu dignidade. Você estava no pecado, mas Ele tirou você do pó. E diz Paulo em Efésios: te fez assentar em lugares celestiais em Jesus Cristo. Ele te deu dignidade. Escravo não tem nem direito a nome, e nós receberemos no céu um novo nome. Escravo não tem direito à herança. Diz a Bíblia que Jesus nos deu a maior herança, que é a vida eterna. Escravo, ninguém quer saber quem é pai, quem é mãe. Mas se eu perguntar para você como é o nome do seu pai, você vai dizer: é Deus, é Deus. Deus é o meu pai, Deus é o meu pai. Ele é o Senhor diante do qual nós clamamos: Abba, Pai, o nosso Senhor poderoso. Então, eu queria finalizar essa mensagem dizendo para você: está preocupado? Alegra-te. Está ansioso? Alegra-te. Ficar mais triste não resolve nada. Eu não quero saber o grau de sua tristeza. A ordem de Deus é: te alegra. Te alegra porque há motivo na presença de Deus. Te alegra pelo que Ele já fez. Te alegra por aquilo que você tem em vista. O que é que você tem em vista no futuro? É Deus chamando pelo teu nome, dizendo: bem-vindo, bendito do meu Pai. Entrai pelas portas e possuí a herança que vos está preparada desde a fundação dos séculos. Está complicado no casamento? Está complicada a situação financeira? A ordem de Deus é: te alegra. Está complicado na escola? Não tira nenhuma nota boa? A ordem de Deus é: te alegra. Mas como que você vai se alegrar, mesmo não tendo motivos, humanamente falando? Te alegra. Tem que se alegrar, independente de qualquer situação. Te alegra no Senhor, porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Se você veio fraco nessa noite, eu quero dizer a você: não volte para casa triste, não volte para casa cabisbaixo. Não, você não tem motivo para ficar de cabeça baixa triste. Você tem motivo para se alegrar. E por quê? Porque o nosso foco não está aqui, não. Jesus uma vez ressuscitou daqui da terra, só que Ele não está mais na terra, Ele está ali. Então Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima, não é aqui não. Jesus morreu um dia, queridos, de cabeça baixa, para que você vivesse, andasse de cabeça erguida. Jesus um dia se entregou para que hoje você pudesse ter o caminho livre. Um dia Jesus deixou que as mãos dele estivessem pregadas, para que as tuas mãos nessa noite estivessem livres para se levantar, para levantar e glorificar o nome do Senhor. Jesus um dia deixou que os pés dele fossem pregados numa cruz, para os teus pés estarem livres. Hoje Jesus te deu liberdade. Ele foi preso para te dar liberdade. Ele chorou para te dar alegria. Ele sentiu ansiedade para te dar esperança. Ele sentou no banco dos réus para tirar você de lá, para tirar da tua condenação, de maneira que agora, Romanos 8 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu comecei falando de juízo e vou terminar falando de juízo, e o juízo é este aqui, preste atenção: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, te alegra, porque você não está condenado mais. Se você está em Jesus, te rejubila, porque o teu nome não está mais em
sem acusação. Ele pagou a conta por você. Jesus pagou a conta por você. Então fique de pé nessa noite, que eu já estou de pé, e rejubila-te diante do Senhor. Te alegra, te regozija, porque o teu nome está no livro da vida, querido. O teu nome não está escrito na terra, não, está escrito no livro de Deus. A eternidade te espera, Deus te espera. Imagine aí Jesus com aqueles braços bonitos abertos, dizendo: pode chegar, pode vir, receba a tua coroa, por ter trabalhado pro meu nome. E quem está alegre faz o quê? Canta. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira pinta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, e o desespero me tomar. Não deixa ele te tomar, não. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tua mão.